Eu preparei, assim, hoje uma série de coisas, né? E tanto apontamentos aí, quanto algumas imagens também, né? Então, a gente vai focar, assim, pessoal, hoje nesse tema, né? Bonecas sexuais ao mar. É um tema que repercute um pouco a discussão que a gente fez na semana passada, que eu digo, na aula passada, né? Nessa semana, na segunda, né? Sobre o Pornotopia, do Paul Preciado, né? Vocês vão ver, assim, como é que essas leituras rebatem, se correspondem, vamos dizer assim, né? No sentido de dar elementos mais ou menos por uma mesma temática, ou, né, algumas questões vão se recolocar, assim, em relação àquilo que a gente viu na última segunda-feira, tá? Bom, esse livro, assim, ele chegou em mim no final do ano passado, tá? O livro é um livro bem recente, é um livro de 2022, né? Eu imagino que tem aí 6 meses desde o lançamento, né? Esse livro chegou em mim por sugestão de um ex-orientando de mestrado, que é o Gilmar Montargil. O Gilmar participou aqui com a gente do último encontro na segunda, assim. O Gilmar foi meu orientando de mestrado ali na URGS, e vem trabalhando assim, com teoria queer, games studies, né? E é nesse percurso do mestrado dele, assim, que ele descobriu essa autora e esse livro em específico, assim, né? Então agora, no doutorado, né, o Gilmar defendeu a dissertação nesse ano, acho que foi ali por janeiro, início desse ano, e no doutorado ele vai dar continuidade, então, né, a essas preocupações aí, né, ou numa investigação nessa linha, ou nesse campo temático que a gente vai tentar cobrir hoje aqui, né. Então, quando ele me apresentou um livro, assim, eu me interessei bastante, né, pelo texto, e tomei também como um desafio, né, quase como uma provocação, de, de a oportunidade de poder me aventurar, então, numa leitura nova para mim, né, e de um autor também desconhecido, né. Eu acho especialmente importante isso, assim, né, essa atenção, né, e essa disposição para tentar incorporar nos nossos fazeres essa bibliografia que às vezes soa assim como muito novidadeira, muito desafiadora, assim. Então, um pouco é nesse sentido assim que eu me propus a reler o livro, inserir o livro nesse espaço aqui, né? Também me coloquei assim essa tarefa de reler o livro com mais atenção, né? Um livro que eu tinha lido então no final do ano passado, de poder relê-lo com mais atenção para sistematizar alguma coisa e trazer para cá, né? Então, acho importante, assim, que a gente possa estar realizando esses passeios, né, tanto pelas nossas literaturas mais clássicas, aí, sejam esses textos mais consolidados, das teorias da comunicação, da área da comunicação, mas também que a gente possa passear um pouco por leituras novas e que tenham esse frescor, assim, né. Eu me lembro de quando eu li o Texto Junk, do Paul Preciado, por exemplo, em 2008, foi uma sensação assim, né, de lidar com ficar muito movido, muito instigado por uma leitura, por um impressionamento, assim, com uma leitura que me pareceu, então, nova, e aquilo foi muito desafiador e me fez, assim, querer levar imediatamente o livro para a sala de aula. Eu acho que eu falei um pouco disso na última segunda-feira, né? Então, mais ou menos é o que está acontecendo aqui agora, de novo, assim, com esse texto da Bonnie Huberg, né? Então, entra, assim, aqui como uma descoberta para mim, sendo eu alguém que não tem nenhuma familiaridade com a área dos games studies, né? Então, de todo modo, o livro me pareceu transcender essa área em específico, e me pareceu, assim,
em razão dessa capacidade de transcender um nicho da área, me pareceu também relevante, assim, não só pelo fôlego, pela temática arrojada e tal, mas também por essa qualidade, assim, de transcender uma área, um nicho específico do campo da comunicação. Acho que isso é um mérito, né? Na medida em que, às vezes, a gente vê trabalhos assim, que ficam muito nichados, né? Muito voltados para dentro assim, do seu próprio nicho, assim, e não é o que está acontecendo aqui, né? Então, me parece que tem coisas que me servem para além da questão do objeto específico dos games, né? Que é o campo da onde essa autora vem, né? Então, Bonnie Huberg, ou Bo Huberg, como é possível encontrar coisas dela também, é uma autora não binária desse campo, né, dos Queer Games Studies, então atuando nesse espaço assim, de convergências aí entre políticas identitárias e novas tecnologias, né? Então, é uma autora norte-americana, jovem, pelo que eu depreendi de informações dadas no livro, ela deve ter menos de 40 anos de idade, assim. Aqui a gente tem a formação dela, né? Um mestrado em escrita criativa e um doutorado em literatura comparada. Eu acho importante também já a gente chamar a atenção, assim, para essa formação um pouco numa área vizinha da comunicação aí, que é essa área da literatura comparada, né? Então, ela trata de um objeto comunicacional, tendo uma formação nessa área ou entrando por aí na comunicação, digamos, né? Vindo com um aporte aí, uma formação na área da escrita, da literatura e da literatura, tá? Bom, o livro me atraiu, assim, principalmente, para além disso que eu disse agora, principalmente por duas lógicas, né, ou por dois veios, ou duas modalidades de pesquisa que hoje me atraem muito, assim, e que eu acho que são veios, são modalidades de pesquisa que estão aqui nesse livro, então, que são as seguintes, né? Primeiro, tem aí uma espécie de visada arqueológica, tá? Se não das mídias, no sentido estrito, de uma arqueologia especulativa, assim, a gente poderia dizer, tá? Isso é uma coisa. E outra coisa, tem também no trabalho uma, uma aposta, uma preocupação, assim, uma abertura para um imaginário ficcional, tá? Bom, de todo modo, há que se salientar, assim, que não é um estudo mídia arqueológico num sentido específico. Não é um estudo mídia arqueológico. E não se pode dizer também, né, nem mesmo, que a ficção escrita seja o tema do trabalho. Ou que tenha, assim, uma epistemologia da escrita sendo tentada, a ficção como uma questão epistemológica, como eventualmente assim pode aparecer no próprio trabalho do Mark Fisher, né? Essa é uma faceta do trabalho do Mark Fisher que a gente não debateu tanto assim quando a gente discutiu algumas semanas atrás o realismo capitalista, mas no Fisher tem uma certa epistemologia da ficcionalidade no trabalho do Fisher, talvez não tanto no livro em específico do realismo capitalista, mas tem uma leitura do Baudrillard, tem uma problematização no Fischer assim, sobre a hiperrealidade, sobre essa dimensão aí, talvez, farsesca, virtualizante, excessivamente virtualizada do realismo capitalista, né? Bom, o conceito realismo capitalista, com aquela expressão realismo lá, já induz um pouco a essa percepção, assim, de uma construção, de um tipo de preocupação com o realismo farsesco, enfim, né? Então, lá no Mark Fisher tem uma certa presença de um imaginário ficcional, né, na discussão do Fischer. E esse imaginário ficcional está aqui também, mas de um outro modo, tá? Está aqui de um outro modo, como a gente vai ver, assim. Então, o que é tratado, assim, pela Bonnie Huberg é a história de um rumor narrativo, tá? Que é esse rumor narrativo sobre a existência
das bonecas sexuais, tá? Jogadas ao mar. Então, ela está rastreando esses rumores, essas histórias, assim, como uma espécie de... Só um pouquinho, vou permitir alguém, chegou aqui. Então, ela está se propondo a rastrear essas histórias das bonecas sexuais jogadas ao mar como uma espécie de proto-história da tecnologia, tá? Então, é como se ela estivesse dando conta, sim, de uma narrativa mítica sobre as bonecas sexuais, apostando que dessa narrativa mítica se desdobra uma narrativa sobre tecnologias. Tá? Eu vou detalhar isso com mais calma, sim, porque tem um conjunto de sutilezas aí, tem uma composição de temas em relação, assim. Então, o que está sendo tratado aqui no livro? O que persiste aqui é a história como um rumor narrativo, um problema epistêmico, mas ainda assim, mais um problema de tratamento e confiabilidade do dado histórico do que, de fato, de uma epistemologia da ficção ou de uma epistemologia da escrita de ficção. Tá? Então, assim, essa autora ela vai lidar com um conjunto de rumores, um conjunto de versões narrativas que atualizam constantemente um determinado tema e que vão produzindo variações históricas em torno de um determinado tema, tá? Ela não está, pessoal, isso é importante dizer, ela não está interessada em aferir a veracidade dessas histórias sobre as bonecas jogadas ao mar por marinheiros no período das navegações, durante as explorações europeias das colônias na África, na Ásia e na América Latina. Ela não está interessada em provar se essas histórias são verdadeiras ou não. Não é isso. Ela não está trabalhando como um historiador que vai contar uma história oficialesca, oficial, linearmente, baseado em documentos tais e tais. Ela não está interessada nisso. Ela está interessada em justamente examinar o conjunto de variações que vão se produzindo ao longo do tempo em torno dessas histórias e reconhecer que, independentemente delas serem verdadeiras ou não, elas produzem um imaginário que, a princípio, é sobre as bonecas, mas que é um imaginário também é um imaginário sexual e é um imaginário sobre tecnologia, tá? Eu vou voltar nisso com mais calma. Então, não se preocupem, assim, se está soando confuso agora, mas eu vou detalhar isso, assim, com mais calma, e na medida que a gente for aqui conversando, eu for mostrando esses materiais, então, tá? Uma outra coisa que me parece interessante no livro é que o livro aciona, sim, essa figura do mar. Tem também aí junto uma espécie de imaginário marítimo, tá? Eu li recentemente um artigo desse autor aqui, que é o Stefan Helmreich, que é um antropólogo norte-americano e que escreveu, esse artigo que eu escrevi era um relato etnográfico feito por ele, sobre um período que ele passou a bordo de um submarino. E nesse texto ele nos falava, então, assim, o foco do texto era isso, ele nos falava como o som era utilizado dentro de um submarino, né? A percepção do som exterior que se tinha e também os sons internos do submarino. Então, ele estava nos falando sobre como o som é utilizado nesse contexto, como guia para a orientação e como um medidor de tempo também, né? Isso me pareceu uma situação assim muito
curiosa, que os antropólogos são doidos, né? Fazem coisas desse tipo, assim. Eu vou passar 3 meses, 3 semanas, 3 meses num submarino e vou fazer uma etnografia, produzir uma etnografia dentro de um espaço fechado, assim, de 3 metros por 3 metros, né? Então, e esse sujeito, Stefan Helmreich, tem desenvolvido, assim, o que ele chama de uma ciência das ondas, tá? E esse cara tem se tornado, assim, ultimamente, aqui vocês têm um livro dele, né, um nome de projeção nesse campo aí de uma antropologia da ciência e da técnica, né? Então, e essa ciência das ondas, como ele propõe, estudaria os fluxos correlatos movimentados em termos de formas vivas, em termos de outros materiais, em termos de energias produzidas ou transduzidas. Então, essa ciência das ondas seria uma ciência dos fluxos, né? E daria conta, sim, de uma série de eventos sociais, entre eles eventos climáticos, por exemplo, tá? Esse autor, o Helmreich, fala em transdução, né? Ele trabalha muito com esse conceito de transdução, ele me parece um conceito que pode ser pertinente para o campo nosso também, e que é um conceito que vem do filósofo francês Gilbert Simondon, tá? Ainda dentro desse universo, assim, de referências marinhas, eu poderia citar, como está aqui, vocês estão vendo, o livro do Willem Flusser, que é um dos clássicos do Willem Flusser, aí, um livro de 87, que também se dedica, né, a esse ambiente do fundo do mar, e que se dedica a pensar de modo meio ficcional, né, sobre essa figura do vampiroteutes, ou vampirotoites, como pronunciam alguns, né, que seria uma espécie de lula marinha, assim, que habita profundezas do fundo do mar, né. Esse tema, esse mesmo tema, assim, também está tratado nesses 2 livros, assim, o tema dessa ambientação marinha, que também está no livro da Bonnie Huberg, né. Então, é o último livro do Eric Felinto, que é um pesquisador brasileiro da UERJ, que tem trabalhado com o Willem Flusser e que tem estabelecido, assim, transitado entre a obra do Flusser e de outras vertentes aí filosóficas contemporâneas, um conjunto de outros autores, dentre os quais o próprio Mark Fisher também eventualmente aparece, assim. Afinal de contas, pessoal, tem se produzido entre nós, né, nos últimos anos, em razão desses trabalhos e de outros ainda, que a gente poderia citar nessa mesma perspectiva. Eu tenho uma série de outros estudos aqui que vim coletando e preparando aí na última semana para isso, né. A cibercultura, ela é repleta de imagens marinhas, de navegações, navegadores, piratas, né. O próprio McLuhan já nos disse certa vez que o mar é o meio dos meios. Palavras do McLuhan. Essa expressão, o mar é o meio dos meios, né? Então, assim, o mar é sempre, e é também sempre, um signo de erotização e prazer. E eu nem vou falar, assim, no livro Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, tá? Então, assim, por tudo isso que a gente está vendo aqui, não é estranho, nem descabido, circunscrevermos agora a comunicação como essa ciência, ou a nossa pseudociência, que está fundada quase integralmente em metáforas aquáticas, tá? Como plataformas, fluxos, correntes, icebergs, profundezas, fontes, canais, mapas, redes, flutuações, navegações,
Então, me parece, assim, que a nossa preocupação com a cibercultura e com a cultura das mídias, ela é muito propícia, assim, para que essas metáforas marinhas, para que esse imaginário marinho se atualize, assim. A gente está sempre invocando os nossos fazeres de pesquisa, assim, estamos sempre invocando metáforas marinhas, muito embora a gente possa não se dar conta disso, assim, né? Isso esteja jogado num nível de maior consciência e maior elaboração teórica, assim, consciência e elaboração teórica, né? Intencional, assim. Então, me parece que isso nos falta um pouco, mas, de todo modo, somos povoados aí por essas metáforas do mar. E o livro da Bonnie Huberg me chamou a atenção por também se inserir nesse contexto, né? Tsunami de dados, a Márcia comentou aqui, né? Acho que se a gente fosse examinar, fazer uma análise do discurso das nossas pesquisas, assim, acho que eu listei algumas metáforas aqui, a Márcia deu outra, mas acho que nós poderíamos encontrar N outras ainda, né? Expressões, o nosso jargão, assim, de pesquisa parece que está todo, o tempo todo, assim, remetendo, né, para esse campo desse meio de meios, aí, que seria o mar, né? Então, assim, esse livro de hoje, da Bonnie Huberg, me pareceu interessante também por ter essa atualidade, assim, por estar também se inserindo nessa discussão e nessa exploração, assim, de um fenômeno associado ao mar, né? Ou de um imaginário associado também a esse imaginário marinho, tá? Então, é um outro ponto, assim, para a gente utilizar no início para caracterizar aí o trabalho do autor. Bom, vale dizer também que o tema desse nosso quarto encontro de hoje aqui, ele repercute, então, como eu falei, uma discussão anterior aí, que apareceu um pouco, né, na segunda-feira, quando a gente mencionou o trabalho Pornotopia, mas mais vagamente o trabalho de Paul Preciado, né? Porque foi o mesmo Paul Preciado, assim, que sugeriu num de seus escritos, esboçou num de seus escritos, a possibilidade de desenvolvermos uma teoria geral dos brinquedos sexuais. No livro Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, há lá uma menção a uma ciência dos dildos, né? O que ele chamou de uma dildotécnica, E aqui, a Bonnie Huberg fala um pouco disso, né? Ela chega a falar numa teledildônica, na medida em que alguns aparelhos ou brinquedos sexuais, algumas tecnologias sexuais, já poderiam ser operadas à distância, remotamente. Tá? Bom, o que está se colocando assim, para a gente é esse tema da relação entre corpos e tecnologias. Tá? Como a gente vai ver. Assim. Então, as histórias essas sobre bonecas atiradas ao mar, esses rumores que ela coleta, é engraçado porque ela fala que, estudando sobre games, assim, com essa literatura sobre games, ela sempre se deparava com essa menção, assim, as dames du voyage, né, no francês, ou as damas de companhia, ou as bonecas jogadas ao mar. Então, se deparava com menções a essas histórias, mas nunca tinha parado para averiguar que histórias são essas, assim. E aí o livro se desenvolve. Então, o livro é uma tentativa dessa autora de rastrear essas lendas, esses rumores das bonecas jogadas ao mar, e ela vai entender esses rumores como um discurso primitivo, né, sobre as tecnologias e sobre a relação entre os corpos e as tecnologias, tá?
Esse tema, pessoal, ele é um dos temas, assim, um dos tropos, vamos dizer assim, das temáticas mais antigas e mais frequentadas nos estudos de comunicação. É um assunto largamente recorrente, né? Largamente tematizado, assim, a exaustão. Então, discutir a relação entre corpo e mídia é um tema muito presente, que vai aparecer na história, ao nosso lado, a todo momento, por N recortes. Assim. Isso está muito tematizado no cinema do David Cronenberg, por exemplo. Isso, a todo momento, está aparecendo na TV. Só vou citar um exemplo de uma série chamada, uma série de ficção científica chamada Westworld, também trata disso, né? Que fala sobre um parque temático, onde os sujeitos que visitam esse parque temático têm lá a possibilidade de ter uma experiência de viver no Velho Oeste, por exemplo, onde eles vão interagir com androides que reproduzem fielmente o que é a vida no Velho Oeste. Morar no Velho Oeste, vestir-se como alguém que está no Velho Oeste, poder brigar como se brigava no Velho Oeste, beber como se bebia no Velho Oeste. Então, esse tema da relação do corpo com a tecnologia, do Android, por exemplo, né, é um tema largamente tratado, sob inúmeros recortes, sob inúmeros objetos empíricos, inúmeras teorias, mas é um tema extremamente presente assim, na nossa área. Né? Então, e me parece assim, que a Bonnie Huberg está tratando disso também, mas fazendo nesse tema um recorte que me pareceu muito inventivo e que então me motivou assim, a sugerir para a gente discutir aqui. Né? Acho que tem uma inventividade no recorte, tem uma atenção para um determinado objeto que me pareceu muito rico, tem essa perspectiva que ela adota de um certo imaginário ficcional, de um tipo de arqueologia da mídia, né? Então, e tem muito fôlego também na investigação. Né? Bom, são considerações aí iniciais, tá? O que se encontra em causa, de fato, assim? Então, encontra-se em causa a relevância histórica das bonecas sexuais. Então, encontra-se em causa um amplo e complexo imaginário cultural construído em torno dessas bonecas sexuais. Esse imaginário construído em torno das bonecas sexuais é um imaginário tecnológico. Tá? Isso quer dizer o quê? Que esse mesmo imaginário construído em torno das bonecas sexuais nos fala sobre tecnologia, nos fala sobre mídias e avanços tecnológicos. Tá? Então, as bonecas sexuais jogadas ao mar nos permitiriam especular sobre uma arqueologia profunda das mídias, uma arqueologia especulativa. Teríamos, assim, né, como a autora faz aqui, a oportunidade de exercitar uma compreensão das raízes mais remotas dos valores e do cálculo cultural que presidem hoje a nossa relação com a técnica e com a invenção tecnológica. Tá? Então, me parece, sim, que o livro está estabelecendo um jogo ou uma relação entre esse imaginário sexual mobilizado pelas bonecas sexuais, isso é uma coisa. Outra coisa é o imaginário tecnológico que pode derivar daí, porque as bonecas podem ser entendidas como protomídias ou artefatos primitivos, né? E o imaginário marítimo, como a gente viu, associado geralmente à exploração, à aventura, à descoberta e a formas alternativas de vida. Tá? Então, para a gente
ter uma marcação importante, assim, agora, acho que isso precisa ficar bem reconhecido, assim. São 3 dimensões articuladas aqui: o imaginário sexual, o imaginário tecnológico e o imaginário marítimo. O imaginário sexual, o imaginário tecnológico e o imaginário marítimo. E as bonecas sexuais jogadas ao mar sintetizam isso tudo. Tá? Então, temos esse conjunto sobreposto de imaginários, vamos dizer assim, e as bonecas sexuais articulam tudo isso. Assim. Bom, as bonecas sexuais, pessoal, são muito presentes, são tremendamente presentes nos nossos dias de hoje, são presentes no nosso presente. Né? A gente poderia aqui dar inúmeros exemplos. Né? Eu trouxe alguns, assim, bem breves aqui. A própria autora dá esses exemplos, né? Ela fala que essa temática, assim, dos brinquedos, as bonecas sexuais são brinquedos sexuais, tá? E ela fala, por exemplo, de um episódio de 98 dessa série Sex and the City, que é um episódio em que a temática são vibradores, assim, tá? Ou seja, isso num seriado, assim, com essa visibilidade midiática, né, esse tema no amplo, projetado, assim, no amplo consumo massivo, uma série de 20 anos atrás, a gente poderia dar diversos outros exemplos, assim, que essa é uma imagem justamente da série The Westworld, que eu citei. Eu acho que foram 3 temporadas, eu não sei se a série ainda tem como é que se terminou, se foi concluída. Eu sei que até a 3ª temporada existia, eu não... eu assisti toda a 1ª temporada também, e alguns episódios, 2 ou 3 da segunda, e depois não me perdi, assim, não consegui acompanhar mais. Então não sei como a série continuou, né? Não sei se parou na 3ª, se tem uma proposta de uma nova temporada aí engatilhada, enfim, né? Então, só estou dando exemplos, assim, como esse tema da boneca sexual, ou do brinquedo sexual, é um tema presente na cultura, né? Em toda parte, assim, é um tema onipresente, a gente poderia dizer, tá? No cinema, assim, a gente tem alguns filmes que ela cita no livro também, eu fui atrás desses filmes, um é esse aí, Real Girl, tá? Que brinca com com a história de um sujeito que se apaixona por uma boneca sexual. Então, há esse outro filme, Hair, de alguns anos atrás também, né? De um sujeito que se apaixona por um programa de relacionamento, assim, né? Enfim, vocês aí, a gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre situações similares, assim, tá? Esses 2 filmes aqui, o Real Girl e esse Histeria, são filmes que eu não consegui assistir. Esse filme Histeria fala sobre, bom, Blade Runner também é citado no livro, só para a gente ter uma ideia de o quanto esse tema é presente né, e é atualizado, assim, tem um mito aí, né, que é constantemente reatualizado em cada ocorrência dessas, né? Tem o mito de Pigmalião aí, que é um mito grego de um artista que se apaixona por uma escultura, né? Esse mito é discutido no livro da Bonnie Huberg, assim, eu vou chegar nisso mais adiante. A história do Dr. Frankenstein é parecida um pouco, né? Então essa ideia de produzir um corpo
produzir uma boneca, produzir um parceiro sexual, assim, né? Então, ela utiliza uma expressão que é interessante, assim, do inglês, é Proto-Robotic Full Body Contraptions, que quer dizer engenhocas proto-robóticas de corpo inteiro, né? Então, esse tema é um tema pervasivo, assim, é um mito, uma narrativa dessas que de força mitológica, assim, né, que vai se reconstituindo e reaparecendo aqui e ali a todo momento, assim, né. Então, só para citar alguns exemplos aqui, tá? São exemplos que ela dá no livro. Então, assim, esse tema das bonecas sexuais seria um tema da ordem do dia, uma verdadeira mania, uma obsessão na cultura com essa temática, assim. Então, esse tema está por aí, na cultura pop, nas artes, na ficção, na pesquisa acadêmica, esse tema movimenta muita coisa, né? Então, e esse tema, sim, também está falando sobre essa imbricação das nossas ansiedades em relação à técnica, misturadas às ansiedades em torno da sexualidade. Tá? Então, esse tema está falando muito sobre isso. Assim. Esse tema, esse imaginário que vai se atualizando e vai reaparecendo assim, aqui, ali, toda parte, ele está falando muito sobre isso, assim, sobre essas fantasias sexuais e tecnológicas, né? Ou fantasias onde essas ansiedades em relação à técnica e à sexualidade aparecem misturadas, assim, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. E as bonecas sexuais jogadas ao mar seriam uma ocorrência primitiva disso, tá? Então, o que a autora faz? Assim, primeiro ela fala sobre o quanto a gente se depara, e às vezes não nos damos conta, assim, com esse mito aí, versões desse imaginário, né? E ela vai rastrear, assim, de onde é que saíram essas narrativas. Como é que elas foram aparecendo, como é que foram se constituindo, assim, né? As narrativas sobre essas bonecas que dizem, né, que eram construídas, assim, por marinheiros europeus durante o período das navegações, né? Então, alguns desses relatos remontam ao século XVII, por volta de 1600. Ela vai atrás dessas fontes, né? Ela busca essas menções a esse imaginário das bonecas na literatura, na publicidade do começo do século passado. Então, ela tenta cartografar na história, assim, esses relatos. E ela vai nos mostrar, assim, que esses relatos são os mais variam muito, né? Variam muito. Há relatos de que varia, por exemplo, o período histórico, varia a pertinência geográfica, né? Geralmente são relatos que falam sobre marinheiros europeus, mas europeus às vezes ingleses, às vezes holandeses, às vezes franceses, às vezes do século, ao longo dos anos 1700, aí tem ocorrências até anteriores disso. Então tem muita imprecisão histórica, né? As atendentes digitais atuais de serviços de lojas do banco, geralmente com nomes femininos, né? Enfim, inúmeros exemplos, né? Então, assim, ela chega recorrendo, pensando, assim, tentando juntar um pouco, organizar um pouco essa diversidade de relatos, assim, ela chega a uma história, pessoal, que eu não sabia, assim, que é muito bizarra, é que o Descartes, o filósofo Descartes, pudesse estar envolvido também nesse conjunto, assim, nessa proliferação de relatos, né? Que o Descartes teria tido uma filha
uma filha fora do casamento. Em 1600, ele teve uma filha chamada Francine, que morreu, se eu não me engano, de febre amarela aos 5 anos de idade, e o Descartes, fazendo uma viagem no mar da Holanda, ele estava próximo à Holanda. Para essa viagem, a filha dele já havia falecido, o Descartes construiu um autômato, uma boneca de madeira, alusiva à filha. Batizou a boneca de madeira com o nome da filha, chamada Francine, né? E aqui é um desenho, sim, há uma carta do Descartes, nessa época, que ele teria enviado para alguém. A primeira biografia, em 1690 e pouco, sobre o Descartes, fala dessa história, mas essa passagem da vida privada do Descartes ficou obscurecida aí até os anos 90 do século passado, quando essa passagem biográfica começou a ser rediscutida, assim, né? Então, eu fui atrás de um estudo que fala sobre isso, né? Sobre a filha de madeira do Descartes, assim. Ele teria ido nessa viagem e dizem que a boneca se movimentava, né? Então, que o Descartes teria utilizado seus conhecimentos, assim, de mecânica, vamos dizer assim, de engenharia mecânica de modo que a boneca de madeira fabricada com esmero, assim, se movimentasse. E esse fato teria o capitão do navio teria descoberto que o Descartes carregava essa boneca e teria se assustado, assim, como é que eu vou dizer, com o movimento da boneca, e teria jogado ao mar a boneca. Há muita controvérsia sobre isso, né? Em se tratando assim de uma história tão remota, os documentos são muito imprecisos, é difícil checar esses dados, essas histórias vão aparecendo ao longo do tempo com variações, e isso que é o interessante, justamente, né? Então, interessante não é dizer de fato como foi, mas é justamente ver como é aquela ideia, é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? O interessante é justamente ver isso acontecer, esse processo, aquele ditado nosso que diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, perceber justamente assim essas várias imprecisões da história, essas alterações da história, é o que é interessante. Então, nesse conjunto de informações que ela levanta sobre as bonecas sexuais, até o Descartes apareceu, como se ele também tivesse colocado lá lenha nessa fogueira, assim, né? Então, e além disso, esse episódio, assim, curioso, né, que o Descartes teria construído uma boneca. Aí tem N questões, tá? Dizem que isso aí seriam os detratores do Descartes, querendo ridicularizá-lo, que criaram essa história e atribuíram a ele. Dizem que, de fato, há imprecisões quanto à data em que isso teria ocorrido, né? Não se sabe exatamente quem jogou a boneca do navio, se foi o capitão do navio, ou ele próprio, ou alguém mais da tripulação. Então, tem inúmeras imprecisões, tem inúmeras versões da história, os biógrafos e os especialistas aí vão discutir isso, se ocorreu, se não ocorreu, mas como é que eu vou dizer, é uma versão da história, tá? É algo que aconteceu, que pode ter, a partir daí também, ajudado a criar, né, essas narrativas, assim. Há um livro em específico sobre esse episódio, que é esse que vocês têm aqui na tela. Não é específico sobre esse episódio do Descartes, mas há nesse livro que vocês estão vendo aí um, um capítulo em que essa história do Descartes aí com a sua filha de madeira, essa história é narrada, assim, tá? É discutida, tá? Bom,
A questão aí, pessoal, é que a gente está vendo que a gente está diante de uma tecnologia. Tá? Então, a boneca aparecendo aqui como um artefato tecnológico. Tá? Então, assim, a gente poderia traçar ir pensando já nessa equivalência aí, ou nessas distinções, né, entre a boneca como uma tecnologia e a boneca como uma boneca sexual. Tá? Porque há também rumores de que suspeita, sim, né, inclusive nesse caso do Descartes que eu falei, de que o Descartes teria relações com a boneca. Tá? Então, volto a dizer, esse fato é utilizado assim também nas disputas políticas, acadêmicas, nas disputas filosóficas da época do Descartes. Os seus detratores também usavam essa história, né? Então, assim, a gente poderia ir pensando nessa relação aí da tecnologia como brinquedo, ou a boneca, e a boneca como boneca sexual, tá? A gente poderia pensar assim também, pessoal, se todas as bonecas não são já bonecas sexuais, né? E que todas as bonecas, pelo menos que todas as bonecas sexuais são tecnologias sexuais, tá? Então, assim, essas questões, essas equivalências, essas possibilidades, assim, de equivaler esses termos, esses objetos, isso vai sendo levantado pela Bonnie Huberg no livro, tá? E volto a dizer, o que interessa para ela não é contar a história, ou uma história, né? Então, não interessa para ela produzir uma historiografia oficial, linear, acadêmica, dos primeiros casos, né? Aferir a origem exata dessas narrativas e tal. Então, o que importa para ela, sim, mais do que tudo isso, é pensar como essas variações da história produzem um imaginário, né? E interessa também enxergar como é que a história é reescrita, é inventada muitas vezes, é reimaginada e é também silenciada, né? Então, o que importa, sim, o livro vai fazendo isso, é perceber como é que a história é usada. E como é usada também para projetar o futuro, porque isso é uma questão que ela é muito forte no livro. Ela está a todo momento assim, especular sobre a história, sobre o passado histórico, é uma maneira de especular sobre o futuro também, né? Então, imaginar o futuro da tecnologia é pensar esse passado mítico, remoto, distante, assim, da tecnologia, né? Então, assim, esse trabalho, ele se propõe, então, a reimaginar o passado, esse passado remoto das tecnologias, e a partir daí, dessa história em específico, por extensão, reimaginar o futuro das tecnologias. Então, tem uma citação da Bonnie Huberg aqui, que eu posso ler, que fala um pouco sobre isso, que ela diz assim: as histórias de origem da boneca sexual são as histórias de origem da tecnologia. Para mudar o curso da tecnologia, precisamos mudar a história da boneca sexual. Para conseguir isso, então ela fala sobre o próprio trabalho, ela vai usar um conjunto multifacetado de métodos, combinando uma abordagem genealógica Foucaultiana com ferramentas da análise feminista interseccional. Tá? Bom, deixa eu me movimentar aqui.
aqui estão algumas dessas bonecas. Tá? Então, assim, é como se as bonecas sexuais fossem janelas. A partir delas, nós pudéssemos discutir aí uma série de questões. Descrever esse imaginário que vai se produzindo em torno delas, e aí, com isso, entender uma série de questões relativas a poder, identidade de gênero, e mesmo transações coloniais, porque está em jogo aqui também, junto com esse imaginário marítimo, esse imaginário colonial, tá? A gente vai chegar nisso, isso aparece de um modo bem contundente no livro, assim. Então, assim, por enquanto, importa reter essa ideia de que a história original da boneca sexual é a história original da tecnologia. E entender uma é entender a outra. Transformar uma é transformar a outra. Então, imaginar o futuro da tecnologia é imaginar o passado da tecnologia. E por isso ela retorna para esse passado remoto aí das bonecas sexuais. Tá? Bom, para ela está supondo também que há uma correspondência muito visceral entre desejo sexual e inovação tecnológica. Então, se trataria aí de uma espécie de intercomposição mútua, assim, desejo sexual e inovação tecnológica se afetariam. Nessa afetação, se produzem mutuamente, constroem-se, né, se reinventam um e outro, né, numa espécie de interação formativa contínua, assim, de mão dupla e potencialmente imprevisível, né. Aqui, pessoal, vocês estão vendo alguns dos materiais, assim, vocês têm o livro aí, né? Imagino que não é um livro extenso, eu conseguia, correndo bastante na semana, reler o livro inteiro, mas não é uma leitura, assim, tão fácil, né? É um trabalho bastante extenso até, mas de todo modo vocês estão com o livro aí, e eu trouxe algumas dos materiais, assim, que o livro, aqui é isso que vocês estão vendo, tá? Tem outros mais adiante, assim. Então, tem alguns das imagens, dos materiais, assim, que ela também usa, tá? Para ilustrar como é que essas narrativas sobre as bonecas sexuais vão se transformando ao longo do tempo, vão aparecendo ao longo do tempo. Seja nessas narrativas, ela trabalha com relatos de marinheiros, de viajantes, com biografias, ela trabalha, eu citei aqui o caso esse do Descartes, ela trabalha com canções de marinheiros, ela trabalha com publicidade do início do século passado, documentos médicos. Então, mostrando assim como esse imaginário, esse mesmo imaginário, vai sendo produzido em função de N disciplinas, né, seja a medicina, seja a publicidade, né? Então, tudo isso, ao longo do tempo, vai construindo essa cultura aí, né? Ou como é que eu vou dizer? Me falta um termo melhor, a gente precisaria discutir o conceito de imaginário em algum momento, mas enfim, essa cultura, ou esse repertório, assim, de histórias, tá? Isso vai sendo refeito, vai reaparecendo, né? Vai sendo direcionado para um campo, para outro, né? Então, esses são alguns dos materiais assim, que ela traz para o livro e que ela discute, ela vai ordenando isso. O livro é muito a ordenação desse material, né? E o mergulho pontual que ela vai dando nesses blocos assim de documentos, né? Que aqui funcionam como documentos, mas que ela vai com eles então rastreando um pouco as variações desse imaginário e das bonecas sexuais, né? Então, assim, ela está dizendo que investigar e isso é muito importante também, a gente não pode esquecer, que ela, ao investigar a história das bonecas sexuais, ela está investigando a história da história das bonecas sexuais.
Que não é só contar a história como foi. É olhar para como a história, a própria história varia e muda. Então não interessa contar uma história, mas interessa contar a história na sua... depois a gente pode voltar nisso, o Marcelo fez um comentário ali. Mas, enfim, ela está olhando também para os movimentos da própria história, independentemente até da boneca sexual, né? Porque ela vai nos falando, assim, que a história não é uma linha reta a ser reconstruída pelo historiador. A história é um conjunto de variações, de idas e vindas, de ressurgimentos, de curvas. E é nesse sentido que investigar a história da boneca sexual é investigar a história da história. Né? Porque ela vai ter que dar atenção também, não é corrigir, mas é enxergar as lacunas, os vazios, as imprecisões, as impropriedades das narrativas. Né? Então, as recorrências, assim. Então, isso é muito interessante também do livro, essa perspectiva. Não se trata só de contar uma história, mas de contar a história na sua dimensão heteróclita, assim, atravessada, suja, cheia de idas e vindas, saltos, vazios, curvas, lacunas, esquinas da história, períodos de silêncio. Né? Então, interessa ver isso também. Tá? E uma outra coisa, pessoal, então é o que está dito aí, investigar a história das bonecas é investigar a história das bonecas. E aqui tem um outro dado que para mim é muito interessante, que ela também se pergunta sobre isso, que olhar assim, olhar para esse objeto desse modo, é olhar para a história dos prazeres. Né? Então, e é se dar conta, sim, de que há, como eu coloquei aqui no meu esquema, uma historicidade nos prazeres. Que as práticas sexuais, as identidades, os papéis e as opções sexuais não são essencializáveis, mas são transhistóricas. Né? Então, assim, ou seja, o prazer sofre determinações temporais. O prazer muda no tempo. Né? Então, assim, o que ela está dizendo? Que o exercício, as práticas, as modalidades e os usos dos prazeres variam conforme as épocas. Então, em alguma medida, o prazer é temporal, é temporalizado, tá? Então, isso é interessante também, assim. Então, não tem uma natureza humana aí invariável, mas tem um aprendizado, tem uma dimensão histórica do prazer. E aí, aí há espaço para que a tecnologia da época apareça como uma instância de modulação do prazer. Tá? Então, ela está falando sobre isso. Tem as bonecas sexuais, então, elas são uma espécie de mito fundador, assim, tá? Isso aí, mais ou menos, que a gente já viu, assim, né? A gente já falou sobre isso, que vocês estão vendo aí no quadro, nesse esquema que está aí, né? A gente está falando sobre isso. Então, assim, a autora, ela procura reconstruir esses rumores, esse leque de variações, as imprecisões factuais da história, mostrando como ela é construída e remanejada, esses remanejos da história, eles são igualmente reveladores, né, os remanejos, assim, porque eles podem estar falando sobre poderes envolvidos, né, interesses
em silenciamento, né? Então tem uma questão do poder também aí, né? Porque esses remanejos, naquilo que obscurecem e naquilo que encobrem, são igualmente reveladores, esses remanejos. Seja revelador do percurso histórico em si, porque a história funciona assim, surpreendentemente, não linearmente, aos saltos, e esses remanejos revelam também os poderes envolvidos no processo histórico. Tá? Então, porque esses remanejos permitem acessar, assim, os interesses políticos por trás, né? Como é que eles vão veladamente se apresentando, moldando a história, né? Como é que posições, no sentido assim, tomadas de poder, tomadas de partido, podem eventualmente se colocar como atenuação de algo, tá? Então, é isso, sim. E isso tudo me parece muito rico para o trabalho. Isso é um pouco a matriz Foucaultiana que ela está trazendo. E esse modo de analisar, assim, com essa nuance, com esse conjunto todo de nuances que a gente está trazendo aqui, eu estou tentando trazer, assim, pessoal, isso tudo me pareceu, assim, muito, de dar muita qualidade para o trabalho, né? Então, é isso. Ela procura acompanhar esses rastros dessas bonecas, a cadeia de versões dessas histórias, a cadeia de citações também a essas histórias, né? Como é que isso vai aparecendo ao longo do tempo, vai ficando para trás, vai sendo reorganizado, surge mais à frente. Então, são esses becos sem saída da história aí que ela está tentando provar. Provar não, que ela está tentando revolver, assim, ela está tentando trazer aí à tona, né? Então, essa área conflagrada aí, a história é essa área conflagrada que está envolta, assim, em sombras, fantasias e verdades tangenciais. Vale dizer também que o que acrescenta ainda mais complexidade, dificuldade na questão, que está em jogo aqui o tema da sexualidade. A gente sabe, assim, como é difícil. As pessoas sempre mentem quando falam das suas vidas sexuais, né? Sempre inventam, sempre mentem, né? Então, assim, quando se trata de um tema desses, assim, que tem essa delicadeza aí, essa complexidade, digamos assim, mesmo os depoimentos são inconfiáveis, né? Então, repara como isso torna o problema todo. Tem uma história que é muito remota, tem uma história que é muito atravessada por outras coisas, né? Poder, tecnologia, né? Sexualidade. Então, é uma história muito, muito misturada com outras coisas, tem um tempo muito remoto e tem no núcleo articulador disso tudo uma prática sexual. Né? Então, por isso que eu acho que ela está fazendo assim aí uma espécie de arqueologia especulativa, tá? E por isso que tem uma dimensão assim imaginária no procedimento dela, né? De ela aceitar o imaginário e ela também, como é que eu vou dizer, se deixar levar, embarcar nessas fantasias, nesse tempo remoto, na imaginação desse tempo remoto, né? E isso é importante do ponto de vista do trabalho, pessoal, porque isso coloca, assim, uma questão sobre a legitimidade da pesquisa, tá? A legitimidade do tipo de conhecimento que ela está produzindo, tá? Que é o seguinte: qual é a fonte legítima? Ela junta um monte de coisa. Mas nesse conjunto de dados que ela traz, qual é o dado mais confiável? São dados confiáveis, eles todos?
inserir aí nesse contexto um dado inconfiável já não borra tudo, já não compromete tudo, né? Então, um pingo de imprecisão num procedimento desses já não invalida todo o procedimento, né? Todo essa juntada de materiais, assim, que ela faz, é suficiente para que a gente tenha um conhecimento legítimo, né? Então, ou eu coloquei aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês, isso aqui a gente já passou, dos poderes envolvidos e tal, né? Isso aqui também, eu acho que isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Como produzir uma ciência legítima trabalhando com fontes ilegítimas ou inconfiáveis, em alguma medida. Tá? Quer dizer, qual desses textos todos aos quais ela recorre é mais legítimo aqui? São as cartas dos marinheiros que ela consegue coletar, são biografias antigas, são documentos médicos, são catálogos de lojas de 1800, da metade do século XIX, que ela levanta. Qual é a âncora, assim? O que dá mais legitimidade? É o conjunto todo, mas nesse conjunto todo tem coisas muito né, assim, a gente está, né, tem dados, tem documentos aí que a gente não sabe que fontes são essas exatamente, né? Então, tem um problema, assim, também do trabalho que ela enfrenta, que diz respeito a essa legitimidade do tipo de conhecimento que ela tá produzindo, assim. Então, tem uma coisa que a autora faz, que é procurar o que ela chama de rastro citacional, né? Então, ela procura, assim, rastrear de uma bibliografia a outra para trás, voltando para trás, de onde é que saíram essas menções, né? Com base no que esses autores que ela tomou contato vieram falando sobre as bonecas sexuais, né? Então ela está falando em iterações. O que acaba acontecendo? Assim, o livro ele começa no presente, assim, falando sobre fazendo um levantamento bibliográfico de uma série de trabalhos, mais ou menos de 2010 por ali, são principalmente esses 4 que vocês estão vendo agora, esses 2, mais esses 2 aqui, tá? São trabalhos, os 4 livros são mais ou menos ali do início dos anos 2000, por volta de 2010, mais ou menos, tá? E que estão tratando dessa temática, assim, dos robôs, dos autômatos e tal, e puxando para essa questão sempre, assim, do robô sexual, né? Então ela vai para essa literatura e ela encontra em todos esses livros menções a essas bonecas sexuais históricas aí, né? E aí ela vai rastreando, assim, qual é a fonte, né, que esses livros, ali por volta dos anos 2000, utilizavam. E ela volta. Eles estão citando quem? Que estudos anteriores, precedentes, eles citam. E ela vai atrás. E aí chega nesses precedentes, ela vai atrás ainda. Então ela vai voltando no tempo para ver de onde é que essas histórias assim foram saindo. Ela acaba chegando ela localiza assim uma outra leva de trabalhos, mais ou menos da metade do século passado. Aqui tem 2 desses trabalhos, né? Que está lá nos anos 60, assim, principalmente nos Estados Unidos, teriam já tratado dessa. Reparem como esse livro da capa vermelha aí tem é uma cena erótica, né? Sim, tem uma dona de casa utilizando o que é isso aí? Um aspirador de pó como um objeto sexual, tá?
Então, ela começa a rastrear, assim, como isso foi se constituir. Claro, aqui não são trabalhos científicos. Aqui é uma espécie de pseudociência, assim, né? De manuais de orientação sexual nos Estados Unidos, na década de 60 e tal. Né? Esse outro ali tem uma coisa meio jocosa, né? De brincar com isso também, né? Então, e esses livros também já estariam falando sobre as bonecas sexuais, essas remotas. Então, esses livros dos Estados Unidos, aqui nos anos 60, teriam falado sobre isso. Aí, o tema das bonecas sexuais remotas, através desses livros aqui, chega nesses autores dos anos 2000, 2000 e pouco. Então, ela vai voltando no passado, né? Então, ela chega lá no final do século XIX, nessa literatura, assim. Aí aqui a gente está falando, repara, são ordens bibliográficas diferentes, são bibliografias diferentes. Aqui são trabalhos mais acadêmicos, aqui são trabalhos pseudo-acadêmicos, jornalísticos, talvez, de consumo pseudocientífico, popular, massivo, assim. E aqui são obras de ficção, né, que estariam falando também já dessa figura do androide, do objeto sexual, do robô sexual, né? E essas histórias já estão produzindo, ao mesmo tempo, um imaginário tecnológico e um imaginário sexual, tá? A gente passou por isso, essa questão aí esse movimento que ela faz é o que ela está chamando de rastro citacional. Tá? Então, eu preciso recuperar o rastro citacional. Onde é que vêm essas histórias? Como é que isso foi se perpetuando, se traduzindo? Por que caminhos isso foi chegando até nós hoje, assim, tá?